Oi, quarto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula da disciplina de História. E na aula passada eu havia falado a vocês que agora, o mês de novembro, é um mês, né, que tem muitas datas importantes, né, para a história do nosso país, né? E na aula passada a gente falou sobre a bandeira, né, que dia 19 foi no dia da aula de História, então coincidiu também. E a gente falou sobre a bandeira do Brasil, né? Nós vimos que a bandeira passou por algumas transformações, ela não, nem sempre foi do jeito que a gente vê atualmente, né? A frase escrita em nossa bandeira, ordem e progresso, é o lema da nossa bandeira. Nós vimos que as 4 cores que nós temos na nossa bandeira, cada uma delas representa algo do nosso país, né? Elas não foram colocadas ali à toa, não. Ninguém achou bonitinho e botou essas cores, não, né? O verde representa nossas matas, né, nossas florestas. A gente sabe que nós estamos passando por alguns momentos, né, de destruição ambiental, questão do desmatamento, mas o Brasil, nessa época aí da criação da bandeira, tinha muita riqueza vegetal, né? Tinham muitas plantas, né, diferentes, variadas, que inclusive foi uma planta que deu o nome ao nosso país, né? E nós vimos também, né, que a nossa bandeira tem 27 estrelinhas. Essas 27 estrelinhas representam as 27 unidades federativas do nosso país, né, que nós dizemos que o Brasil ele está dividido em quê? Em 26 estados e o Distrito Federal, certo? Nós também falamos sobre o amarelo da nossa bandeira, né, que é aquele losango. O amarelo representa o ouro, né, as nossas riquezas. Inclusive, nós tínhamos tanto ouro que, num certo período da história do nosso país, houve um período que foi chamado de ciclo do ouro, por causa da grande quantidade de ouro existente. E nós temos um estado brasileiro, o estado de Minas Gerais, que recebeu esse nome devido à grande quantidade de ouro que existia nesse estado. Tem o azul, que representa nosso céu, e o branco, que representa a nossa paz. Inclusive, alguns historiadores dizem, né, que a posição das estrelas era a mesma que estava no céu no dia 19 de novembro de 1889, que foi quando essa bandeira, né, foi adotada, né, quando ela passou por essa transformação, né? Então, a proclamação da República foi dia 15 de novembro de 1889, 4 dias após foi criada a bandeira que atualmente nós utilizamos. E nós podemos utilizar a bandeira em várias situações, né? Nós podemos utilizar em desfiles, em instituições de ensino, né, que são que as escolas, as faculdades, em formaturas. Tem algumas pessoas que utilizam em várias situações, né? E até teve gente que mandou na atividade dizendo assim, né, que a bandeira também era usada em jogos de futebol. Também está certo, porque a bandeira é o símbolo, é a representação. Nós temos 4 símbolos nacionais, né? Mas a bandeira é o que mais se destaca lá fora. Cada país tem a sua bandeira, então a bandeira é a forma de representar um país também, inclusive lá fora, né? Em outros países. Quando tem as Olimpíadas, o Brasil vai disputar, então a bandeira vai junto. Quando tem Copa, né? Então tudo isso aí são formas de representação. E, além da bandeira, nós temos mais 3 símbolos, né? Temos o hino nacional, temos o selo nacional e temos o brasão de armas, que nós ainda vamos estudar esses outros símbolos, certo? Então, tem em várias situações a gente pode utilizar a bandeira do nosso país, certo? E ficou uma atividade para correção. Primeiro quesito tinha assim: quando a bandeira brasileira foi adotada, né? Essa bandeira que nós estamos utilizando. Segundo,
dê exemplos de como podemos usar a bandeira nacional. Aí tem vários exemplos, né? Tiveram pessoas que mandaram vários tipos de exemplos diferentes. E o terceiro desenhe e pinte a bandeira brasileira, né? Aí, no caso, você poderia desenhar, né? Eu até tenho dito, ou no seu caderno normal, ou no seu caderno de desenho, aí depende muito da criatividade de vocês. Então, a bandeira foi adotada dia 19 de novembro de 1889, certo? E a gente pode usar a bandeira, tem alguns exemplos aqui, né? Em desfiles, formaturas, em sindicatos, em instituições de ensino. Tem gente que colocou em jogos também. Então, várias coisas, né? Várias em Olimpíadas, tem várias coisas que você pode colocar, né? E nós vimos também que tem até algumas coisas que, se a gente fizer com a bandeira, é uma forma de desrespeito, né? Se a gente pisa nessa bandeira, se a gente rasga, se a gente suja, se a gente queima. Então, são tudo formas de desrespeito. Certo? O terceiro eu não coloquei aí porque é o desenho, né? Então, aí era a critério de vocês. Eu botei só para vocês verem que foi até o terceiro quesito, tá? E hoje nós vamos falar de uma data que o dia oficial, né? Nós vamos falar sobre um assunto que o dia oficial foi na sexta-feira, dia 20 de novembro, mas o mês de novembro todo é dedicado a essa data. Nós dizemos que novembro é o mês da consciência negra. Dizemos também que o dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, né? E a gente sabe que em nosso país, os afrodescendentes, né, os africanos, eles tiveram uma grande contribuição para a cultura do nosso país. E é uma coisa que até hoje, tudo que nós vamos fazer, né, nós, por exemplo, muitas pessoas gostam de carnaval. Mas muitas coisas do carnaval, a gente sabe que uma parte, né, das festividades do carnaval, uma parte foi herança portuguesa, mas outra parte foi herança africana também. E nós vamos ver o que foi de origem africana, certo? E nós vimos também que por um longo período, né, o nosso país passou por um processo de escravidão. Então, os negros eles eram trazidos da África, a força para poderem trabalhar aqui. Então, eles trabalharam na mineração, eles trabalharam nas lavouras de café, de cana-de-açúcar, né, que eram os cafezais, os canaviais. Eles viviam em péssimas condições. Por quê? Já começava o transtorno da viagem, né? Porque eles eram trazidos no navio, a condição péssima, num local péssimo também dentro do navio. E eles, quando chegavam aqui, eles ficavam em senzalas, né? Eles se alojavam nessas senzalas, que eram barracões escuros, não é? Eles trabalhavam na Casa Grande, né? Que era a casa dos senhores de engenho também. Eles, quando queriam fugir, tinha o capitão do mato, que ia em busca deles. E era toda uma situação assim difícil, né? Porque, né? E essa mão que tá, vocês estão vendo aí na abertura, isso aí é o símbolo da resistência, um dos símbolos, né? Da resistência africana. Entender a consciência negra, a data oficial, né? Celebrada no dia 20 de novembro. E vocês sabem por que é que na escola vocês estudam isso, não só vocês, como em qualquer escola, tem que falar sobre essa história, essa cultura africana, essa história da África também, porque essa data ela foi criada em 2003 e entrou no calendário escolar. Inclusive, em muitas cidades brasileiras, essa data é feriado. Aqui ainda não é, né? Mas muitos lugares já aderiram a essa data, já aderiram feriado nessa data. A gente sabe a importância também desses povos para a cultura do nosso país, para o desenvolvimento do nosso país, não é? Os africanos, eles inclusive ajudaram também na questão do desenvolvimento econômico, porque eles trabalharam, como havia dito, né, na mineração,
nas lavouras de café, nas lavouras de cana-de-açúcar. Então, ajudou o nosso país também a se desenvolver economicamente. Feriado em algumas cidades, né, que eu acabei de falar. E essa data ela foi escolhida porque foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, ele lutou contra o sistema escravista, né, ou seja, contra o sistema escravo da época. Ele resistiu muito e é por isso que hoje em dia ele é tão lembrado pelos afrodescendentes, né? Porque ele foi um símbolo da resistência contra a escravidão. E ele foi morto por conta disso, né? A gente já viu em várias situações da nossa história, né? E vocês também, quando vocês chegarem no sexto, no sétimo ano, que vocês forem estudar história geral, que até o quinto ano a gente estuda a história do Brasil. Então, quando vocês chegarem no sexto, sétimo ano, vocês vão ver, né, que como antigamente você entrar em conflito contra o governo, contra alguém que fosse de poder da época, o quanto era perigoso, né? E valorização dos afrodescendentes. Mas esses afrodescendentes, eles não devem ser respeitados e valorizados só dia 20 de novembro, não. O respeito tem sempre que existir. E a gente sabe que nosso país, né, há muito tempo, sofre ainda, né, tem algumas leis contra o racismo, mas ainda, o racismo no nosso país ainda é forte, infelizmente. Tem muitas pessoas afrodescendentes que elas sofrem ainda essa questão do racismo, né? Em muitas situações. E isso precisa ser acabado, né? Porque no nosso país não existe ninguém, eu só tenho sangue de indígena, eu só tenho sangue de negro, eu só tenho sangue de português. Não existe. Nós somos miscigenados. Miscigenados é o quê? A mistura de povos, a mistura de raças. Então, nós temos esses três, né? Então, nós temos a mistura desses três povos. Então, para que o preconceito? Né? Para que o racismo? Né? E a gente sabe, né? No Brasil, teve essa mistura, né? Português teve filho com africano, africano teve filho com indígena, indígena teve filho com português, então saiu misturando, deu essa miscigenação. E é isso que torna o nosso povo tão bonito, né? A gente vê, né? Agora tem pessoas, né, que tem gente que diz assim, fulano parece mais com afrodescendente, fulano parece mais com índio, fulano parece mais com português. Essa questão das características físicas pode ser, mas isso aí não nega que nós somos miscigenados, não, tá, gente? E às vezes acontece. Isso aí são coisas que as pessoas, né? E aqui nós estamos vendo algumas situações aí, alguns desenhos, representando a escravidão. Então, para vocês verem aí que a escravidão, ela existia em todas as atividades, né? De todas as formas. Olha essa primeira imagem aqui. Os escravos estão carregando, né, uma pessoa aí na rede, né? E aqui a gente está vendo, inclusive, ó, uma criança. Hoje em dia, a gente sabe que em nosso país o trabalho infantil ele é proibido por lei, né? Trabalho infantil é crime, apesar da gente já ter visto na disciplina de ética que mesmo assim, mesmo tendo sido criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente ainda vê, infelizmente, algumas crianças trabalhando, né, nas ruas. E, ó, não tinha isso não nessa época, não. Era criança, era filho de escravo, então ele também era escravo, ele também ia ser escravo. Aí depois a gente vai ver daqui a pouco que surgiu uma lei para poder acabar com isso. Aqui, ó. Eles eram amarrados, né? Os escravos aí, né? Eles chamavam até amarrar no tronco. Tem algumas pessoas que ainda usam essa expressão hoje em dia para poder apanhar. Porque se eles se negassem a trabalhar, eles apanhavam. Além de sofrer a violência física, né, que era quando eles apanhavam, eles também ouviam gritos, né, ouviam
vários tipos de humilhação. Então, passavam também pela violência psicológica. E, além de tudo isso, né, tinha alguns escravos que não aceitavam, não se acostumavam com essa vida, que realmente a gente está vendo aqui era uma vida cruel. Alguns fugiam, né, que aí é onde surgiram os quilombos, né, que geralmente eram locais próximos de florestas, né, que era o refúgio desses escravos. Lá eles tentavam conservar um pouco dessa cultura da África. E sem estarem apanhando, né? E era assim que muitos fugiam, muitos se suicidavam, porque eles não aguentavam mais aquela situação. Então, vocês vejam quanto esse povo sofreu para poder para poder hoje em dia ser reconhecido, né? Olha aqui, ó. Outra cena aí, ó. As mulheres, tem uma mulher aqui, ó. Também, mulheres trabalhando, não tinha isso não, tá, gente? Era mulher, era criança, foi afrodescendente. Infelizmente não tinha isso não, nessa época, né? Foi afrodescendente, trabalhava. Independente de ser mulher, de ser criança. Nessa última imagem aqui, ó, eles carregavam peso também, ó. Puxavam aí, empurravam aí as carroças, né? Puxavam as carroças. Uma das leis, né? Algumas pessoas, elas não estavam satisfeitas, além dos escravos, né? Elas não estavam satisfeitas com a forma como os africanos eram tratados. Então foram criando algumas leis. O problema dessas leis é que, assim, uma lei era criada, mas só um grupo de escravos podia ter direito. Aí era criada outra lei, aí só outro grupo de escravos tinha direito. Então tinha que ter uma lei que acabasse de vez com tudo isso, né? Lei do ventre livre. Libertava os filhos dos escravos, né? Agora veja só, libertava os filhos dos escravos que nascessem a partir dessa lei. Os filhos dos escravos que já tinham nascido não tinham direito a essa lei, não. Certo? Então vejam só como era um sistema perverso na época, né? E sem contar, né, que as crianças, né, os filhos dos escravos, eles eram afastados de seus pais muito cedo. Lei do sexagenário libertava os escravos idosos, né? Alguns estudiosos dizem que libertavam os escravos a partir de 60 anos, outros a partir de 65 anos. É por isso que alguns livros trazem 60 anos e 65 anos, mas libertavam esses escravos idosos. O problema todinho era o seguinte: muitos escravos eles eram tão explorados, né, que todos os escravos, na verdade, eles eram explorados, mas assim, por esse fato deles serem tão explorados, muitos deles nem chegavam nessa fase. Eles morriam muito antes de se tornarem idosos. Então era uma lei que eles não conseguiam, muitos não conseguiam aproveitar. Aqueles que tinham a sorte ainda, né, de passarem um certo tempo, aqueles que tinham a sorte de passarem ainda um certo tempo com vida ainda, passarem muito tempo, que eram pouquíssimos, ainda conseguiam ficar. Então conseguiam se aproveitar dessa lei, né? Mas outros, infelizmente, não. Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico de escravos trazidos da África. Essa lei, ela foi muito importante, por quê? Eles eram trazidos, né, os escravos, nos navios negreiros. Eles vinham nos porões dos navios, então eles vinham todos juntos, né, tudo por cima um do outro. Se deitavam pelo chão do navio, né, ficavam em péssimas condições. Disputavam espaço com ratos, com insetos que tivessem dentro desses porões, desses navios. Era um local abafado, escuro também. Inclusive, muitos morreram por doenças, né? Porque um vinha doente, ou alguns vinham doentes, como eles vinham em grande quantidade, então passava essa doença para os outros.
Outra coisa muito importante sobre essa lei aí, vocês sabem como os escravos aqui no Brasil, eles eram escolhidos, vejam só, eles não tinham direito a nada, mas eles eram escolhidos, né, pelos senhores de engenho, né, pelas pessoas que eram interessadas nesse tráfico de escravos, eles eram escolhidos pelos dentes, era avaliado os dentes e os músculos dos escravos. Aqueles escravos que tinham os dentes, né, mais resistentes, né, os dentes mais bonitos, que tinham os músculos mais assim também destacados, né, que eram mais musculosos, eles eram considerados escravos mais saudáveis e mais fortes. Então, eram os que eram escolhidos primeiro. Então, vejam só, né, como isso é era perverso, né? Olha aqui a situação deles no navio negreiro. Vinham tudo assim. Olha a situação desse lugar. Vocês têm essa imagem no livro de história, provavelmente também, que os livros de história trazem. Mas eles vinham tudo assim, ó. E teve a Lei Áurea, que libertou todos os escravos, né? A gente viu que a lei do ventre livre só beneficiava os filhos dos escravos. A Lei Eusébio de Queiroz só proibia o tráfico dos escravos. E sexagenário só proibia, né, só beneficiava os escravos idosos, né, só proibia os escravos idosos de trabalharem. Essa lei libertou todos os escravos. Ela foi assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. O problema quando os escravos foram libertados foi o seguinte: eles não conseguiram emprego. Né? Então foi aí que eles começaram a invadir alguns locais, né? Porque eles não tinham emprego, não tinham condição nenhuma, né? Não deram condições nenhuma a eles de moradia, de nada. Então, infelizmente, né, a gente está vendo aí a imagem, né, um escravo comemorando, porque ele se libertou desse sistema. Olha a princesa Isabel aqui, a pessoa que assinou, né, a Lei Áurea. Ela, inclusive, foi chamada de a Redentora por esse acontecimento. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas heranças trazidas por esse povo. Uma que muitas pessoas gostam, né, que tem festas, né, tem churrasco e tudo mais, a feijoada. A feijoada, né, os escravos pegavam as sobras da casa grande, as sobras de carne de porco, orelha, rabo, pé, misturavam com feijão, na época aí, feijão preto, e assim surgiu a feijoada. E a gente sabe, né, que a feijoada, ela leva carne de porco, né? Só que, claro, hoje em dia não é orelha, não é rabo, não é nada, são as partes melhores, né? Mais maciças da carne de porco, né? Mas ela, originalmente, ela surgiu com essas partes que eram desprezadas lá na Casa Grande. O frevo tão presente, né, em nosso estado, o frevo também, né, é uma dança, né, uma herança cultural dos afrodescendentes também. E o frevo, né, vem da palavra ferver. A origem do frevo é ferver, né? E a gente vê tanto, né? O frevo, quando você chegar em qualquer lugar do mundo e você falar, sou da terra do frevo, todo mundo sabe que você é de Pernambuco, né? Porque não tem isso em outros lugares. E atrai muitos turistas, né? Para poder, realmente é muito bonita, né? A apresentação do frevo. O maracatu, né? Também é uma herança cultural africana, é uma dança também aí, ó. Até os instrumentos musicais, né? As pessoas que vêm, ó, aqui no destaque também, né, a gente vê, são pessoas, geralmente são, a maioria das pessoas são afrodescendentes. A capoeira, não é? Também é um símbolo, né? Bem marcante da cultura desses povos. O samba, né?
Olha aí, ó, o samba, né? Sempre bem presente, não só no carnaval, né? Mas como muitas pessoas até hoje gostam de ouvir samba, né? Assistir show de samba. Nos instrumentos musicais, olha só. Aqui onde a setinha tá passando, né? Tem o pandeiro, o agogô, reco-reco, o berimbau. O berimbau é usado na capoeira, né? Tem tambor. Tem, se você ainda for pesquisar outros, tem o atabaque também. Então, tem vários instrumentos musicais que foram também de herança africana. Escolares, né? Esses colares bem coloridos, né? Bem estilosos que nós vemos também, né? Eles são isso aí, são heranças africanas também. As pulseiras, os turbantes, ó, tem esse turbante aqui, né? Que cobre a cabeça toda. Já tem outra aqui no outro estilo que cobre só uma parte. Então, tudo isso aí é herança africana que as pessoas usam no dia a dia e muitas vezes a gente não dá o devido valor, né? Aquelas roupas bem estampadas também, né? Estampas são de origem africana também. Então, a gente vai ver aqui a atividade de classe. Ó. Primeiro, fale sobre as seguintes leis. Letra A, Eusébio de Queiroz. Letra B, sexagenário. Letra C, ventre livre. E letra D, Lei Áurea. Segundo, quando comemoramos o Dia da Consciência Negra? Qual é a data que nós comemoramos isso? Esse acontecimento, né? Terceiro, por que a data de 20 de novembro é considerada Dia da Consciência Negra? É por causa da morte de quem mesmo? Então, vocês podem ir copiando. Vocês podem pausar o vídeo e daqui a pouco a gente retoma para fazer a nossa correção. Então, ó, vamos fazer a nossa correção. Vamos reler, ó. Primeiro, fale sobre as seguintes leis. Letra A, Eusébio de Queiroz. Letra B, sexagenário. Letra C, ventre livre. Letra D, áurea. Segundo, quando comemoramos o Dia da Consciência Negra. Terceiro, por que a data de 20 de novembro é considerada o Dia da Consciência Negra? Então, vamos ver. Correção, ó. Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico de escravos vindos da África, né? Aqueles escravos que vinham para cá, então esse tráfico ficou proibido com essa lei. Letra B, lei do sexagenário, libertava os escravos idosos, certo? Letra C, lei do ventre livre, libertava os filhos dos escravos. A gente sabe que aqueles filhos que nascessem a partir da criação dessa lei, os que nasceram antes, não tinham direito a essa lei. E a Lei Áurea libertou todos os escravos, né? Não tinha esse negócio de libertar só escravo idoso, liberar só filho de escravo. Foi escravo, a partir da criação dessa Lei Áurea, estava sendo liberto. Quando comemoramos o Dia da Consciência Negra, né, dia 20 de novembro, e a gente comemora no terceiro quesito, estava perguntando, né, por que essa data é considerada, né, Dia da Consciência Negra, porque é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, né? Uma, uma liderança, negra do nosso país, foi símbolo da resistência contra a escravidão.
símbolo de resistência contra a escravidão, e, né, ele era o líder do Quilombo dos Palmares, que era o quilombo mais famoso, e recebia esse nome de Palmares porque existia lá uma grande quantidade de palmeiras, né? Então está aí a correção, vocês podem pausar para poder copiar. E aqui, ó, atividade de casa. Sobre as heranças culturais africanas, dê exemplos de: letra A, instrumentos musicais. Nós vimos, né, alguns tipos de instrumentos, tem atabaque, reco-reco, berimbau, agogô, tambor. Danças, nós vimos algumas, né, nos slides. Tem o quê? Maracatu, tem frevo. Você pode colocar também congada, não está aí no slide, mas também samba. Na alimentação, você pode colocar mocotó, feijoada. A feijoada é a mais conhecida, né? No vestuário, você pode colocar. No vestuário, você pode colocar. Então, a atividade de casa. Sobre as heranças culturais africanas, dê exemplos de: letra A, instrumentos musicais. Letra B, danças. Letra C, alimentação. Letra D, vestuário. Instrumentos musicais tem vários, né? Que nós vimos: berimbau, agogô, reco-reco, atabaque, tambor. Letra B, nas danças, né? A gente viu algumas aí, viu? Maracatu, frevo, samba. Também tem a questão da congada, não está aí no slide, mas também você pode colocar. Na alimentação, nós vimos, né, um prato que até hoje é muito, né, feito em nosso país, a feijoada, né? Tem o mocotó também, fora outros alimentos, né? No vestuário, tem o quê? Você pode colocar os turbantes, pulseiras, colares, tem anéis também, querendo ou não, faz parte da, né? Segundo, o que você acha sobre o racismo? Aí você vai dar a sua opinião. Você vai dizer o que é que você acha sobre essa situação. Sobre a Lei Áurea, responda. Letra A, quem assinou. Letra B, quando foi assinada. Nós vimos que ela foi assinada por uma mulher e quando ela foi assinada, tá certo? Então, lembrando, a atividade de caderno está sempre no aplicativo, mas a correção você só encontra no vídeo, tá certo? Então, ó, hoje a gente fica por aqui, tá certo? Então, ó, beijo para vocês e até a nossa próxima aula.